Uma das coisas que eu adoro contar pra quem vem aqui em casa é que fui eu que pintei essa parede. A outra é que isso daqui é uma batata doce. Dá pra acreditar? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não sobre batata, sobre mudança. Eu fui demitida durante as férias escolares da Poena. A gente estava viajando no mês do meu aniversário, uma viagem para comemorar, né? O mês do meu aniversário, as férias da Poena, que meu irmão veio pro Rio pela primeira vez desde que ele se mudou para Brasília. Ai, e a vida tá pesada. A vida tá bem pesada. Sabe aqueles momentos que as coisas ficam meio sem rumo? Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero me maquiar enquanto eu falo com vocês, pra otimizar tempo, pra organizar as minhas ideias, pra ver o que vai ser daqui pra frente. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, minha avó tá internada no CTI. E eu tô precisando conversar e a minha melhor amiga não mora mais no Brasil e ela tá muito longe, ela assiste todos os meus vídeos. Então, só hoje, eu vou me dar licença de falar aqui no canal, falar com vocês como se eu estivesse falando com a Nayara, como se eu estivesse falando com a minha melhor amiga. Esse canal já é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Há muito tempo. Eu lembro na época da Boca Rosa, que eu ficava assistindo os vídeos dela e pensando, eu queria tanto ter coragem de fazer isso, eu queria tanto conseguir falar, eu queria tanto conseguir ligar a câmera e ser eu. E eu sinto que a Poena me deu isso, me deu essa coragem de conseguir ser eu sem medo de ser julgada, sem medo de expor as minhas opiniões, sem medo do que as pessoas pensariam sobre mim, sobre o que eu tenho a dizer. Ela me deu coragem de falar, ó, vai dar tudo certo, ó, você consegue. E se eu não conseguir? Sabe, às vezes me bate esse questionamento. E se eu não for tão boa quanto eu achava que seria quando fosse mãe? Porque é muito diferente a expectativa que você cria antes de ser mãe e a realidade. E a minha expectativa era tão boa, eu estudei tanto pra ser mãe. Eu queria tanto isso, eu gosto tanto desse tema, eu gosto tanto de falar sobre maternidade. E eu sentia que eu podia falhar em tudo na minha vida, menos nisso. E aí, agora que eu tô oficialmente sem nenhuma fonte de renda fixa, e aí é importante ter fontes de renda diversificadas. E aí eu sinto que eu tô falhando com ela, eu sinto que talvez não tenha sido uma boa escolha parar de trabalhar presencialmente. E aí eu vi no Instagram uma frase da Carla Zimmermann, que é: um dia eu espero que os meus filhos saibam que eu nunca fiz sacrifícios por eles. Eu fiz escolhas, e por essas escolhas eles não me devem absolutamente nada. Eu não quero que a Poena sinta que foi um peso na minha vida profissional. Eu não quero que ela sinta que eu deixei de ser a profissional que eu poderia ser porque ela nasceu e porque eu escolhi me dedicar mais à maternidade. Foi uma escolha, eu escolhi me dedicar mais à maternidade. Só que às vezes eu preciso me dar um chacoalhão, eu preciso me pegar e falar, ó, foi uma escolha, você escolheu isso e você tá bancando a sua escolha. E tendo sido filha de enfermeira, eu vivi o outro lado, né? Que é o de quem tá em casa esperando a mãe chegar. E eu não queria ser igual a minha mãe. Durante a minha infância, eu olhava a minha mãe e eu falava, eu não vou ser essa adulta. Então, eu tenho uma admiração absurda pela minha mãe. Eu entendo todas as escolhas que a minha mãe fez. A minha mãe trabalhou muito e assegurou que nós tivéssemos tudo que nós precisávamos, inclusive mais. Então a minha mãe realmente foi uma mãe extremamente guerreira. E eu não queria ser guerreira, eu não quero ser guerreira. Eu queria ser a mãe que podia estar com
com a criança. Eu vi a expressão esses dias, uma expressão que eu não conhecia, a mãe do suco. Que geralmente é a mãe que nas festinhas da escola sempre quer que o filho leve suco, porque não quer ter trabalho de preparar alguma coisa, ou porque não tem tempo de preparar alguma coisa, ou porque, enfim, né? Não é ruim ser a mãe do suco, mas a minha mãe foi a mãe do suco, e eu não queria ser a mãe do suco. E agora, veja, essa é uma dor minha. A Poena não tem essa dor de ter tido a mãe que não teve há muito tempo. Então, eu não preciso curar a Poena desse trauma, né? Não que seja um trauma. Não que eu precise me curar, mas eu acabo me curando nesse processo de equilíbrio. E tá sendo tão difícil equilibrar a minha maternidade com a minha vida profissional, porque talvez eu não soubesse ser uma profissional com equilíbrio. Eu era completamente workaholic, eu tinha 2 empregos em 2 profissões diferentes. Eu trabalhava como técnica em enfermagem numa maternidade do SUS à noite, e de dia, de 9 às 18, eu pegava, né, no hospital de 7 da noite às 7 da manhã, e de segunda a sexta eu ainda trabalhava de 9 da manhã às 6 da noite em uma agência de publicidade. Então, assim, isso é uma rotina muito louca, muito frenética, rotina de quem não é mãe. E aí eu me tornei mãe e eu ainda tentei conciliar essa rotina por um tempo, e aí o Vitor foi exemplar, né? Porque eu sempre falei, eu não quero abrir mão da minha carreira, mas eu também não quero ser a mãe que não tem tempo para os filhos. E aí, como é que você equilibra isso numa sociedade absurda, frenética, né? Nessa rotina. Eu moro no Rio, né? De Rio São Paulo, cidade não dorme, um querendo ser melhor do que o outro, os homens com muitos privilégios no mercado de trabalho ainda. E aí, como é que você consegue ser uma boa mãe no meio disso e ser uma boa profissional e ainda assim ter saúde mental pra conseguir ser uma boa esposa e uma boa filha e uma boa amiga? Muita coisa. E a gente vai ficando nesse limbo de eu não consigo equilibrar todos esses pratinhos. Ai, eu não queria que essa conversa fosse meio que um papo de coach, mas é isso, né? Tá tudo bem. Talvez eu precise entender e aceitar que eu não consigo dar conta de todos os pratinhos. E aí, ó, eu tô vendo o pratinho caindo, o pratinho caindo, o pratinho caindo. E aí, eu queria selar um compromisso aqui com vocês. Porque as coisas com compromisso tendem a dar mais certo do que as coisas sem compromisso. Fez sentido? Tudo bem, talvez não tenha feito, mas eu vou me dedicar a esse canal. Eu vou me dedicar de verdade. Eu vou me dedicar com carinho, eu vou criar conteúdo, eu vou falar sobre temas que eu acredito, sobre coisas que eu acho relevante. E se der certo, esse pode ser o meu novo trabalho, né? Então, por favor, aproveitar esse tempo do vídeo pra te fazer um convite. Se você acha que fez sentido, por favor, se inscreve aqui no canal. Comenta, por favor, por favor. Fala o que você acha, não me deixem falando sozinha. Falem, ó, acho que isso aqui foi maluquice. Ó, fica quieta, não fala esse assunto. Sabe, falem, me deem a opinião de vocês, por favor. É muito chato criar conteúdo e ficar falando ao léu, sabe? Poxa, eu não tô aqui divulgando tigrinho. Eu tô aqui falando sobre maternidade, falando sobre como as pessoas podem se relacionar melhor com os próprios filhos. Isso não é um assunto legal? Isso não é uma coisa que merece ser compartilhada? Porque uma coisa que me desmotiva muito é essa ideia de que parece que eu tô gastando tempo falando sozinha. Parece que eu tô aqui falando. E vindo aqui, gravando vídeo, fazendo conteúdo, falando sobre coisas que eu acredito e que ninguém tá vendo, ninguém tá assistindo. E aí esse barulho tá chato, né? Desculpa. Eu criei canal, o canal ainda tá muito recente, tá? Por favor, não peguem pesado, isso é só um desabafo. Quando eu criei o canal, eu pensei, eu vou falar de coisas que as pessoas precisam ouvir. Porque quando a gente gosta muito de um assunto,
Acho que a gente tem um pouco isso. Aquele assunto que a gente chega a ser chato na rodinha de amigos. Ah, lá vem fulano falar sobre Botafogo. Ah, lá vem fulano falar sobre carro. Ah, lá vem Nicole falar sobre maternidade. E eu sou essa pessoa. Eu amo falar sobre maternidade. Eu amo pensar que eu tô criando um ser humano. Eu acho lindo e eu não quero romantizar isso. Mas eu quero falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre como a gente pode criar um ser humano de um jeito que a infância não leve muitos traumas pra vida adulta. Porque hoje, e voltando no que eu já falei, a minha maternidade não é feita, não é pensada pra curar a minha criança ferida. Isso acontece no processo. Eu percebo que muitas coisas que os meus pais pecaram foi por falta de conhecimento. Então, hoje em dia, eu tô pegando uma ferramenta poderosíssima que nós temos, que é a internet, pra falar sobre maternidade, pra falar sobre infância. E aí, tem um lugar, né, utópico pra caramba, muito idealizado, mas que eu penso, poxa, o que eu tô falando pode ajudar alguém. O que eu tô falando pode ajudar alguma criança, pode ajudar alguma família. De que adianta, né? De que adianta? Isso é só uma coisa na minha cabeça? Não é, realmente. Eu não tô ajudando ninguém se ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Deu pra entender? Isso é uma das coisas difíceis de ser adulto. E foi bom conversar com vocês, foi bom ter esse tempinho pra falar sobre as coisas que estão um pouco difíceis por aqui. Tô indo buscar o Vitor no trabalho e queria retomar aquela conversa que a gente tava tendo sobre mudança. Eu tenho uma borboleta tatuada no braço e pra mim essa tatuagem representa esse processo de metamorfose, de mudar, de poder mudar, de nascer uma coisa e inevitavelmente morrer outra. E talvez pareça viagem, mas isso pra mim fala sobre estar vivo. Quando a Poena nasceu, a primeira coisa que eu escrevi sobre a maternidade foi sobre nunca sairmos as mesmas da maternidade, sobre não entrarmos 2 vezes no mesmo rio. E agora essa demissão pra mim me veio como ei, você tá viva e estar vivo é sinal de mudança, a vida é sinal de mudança. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo, é alguém ficando doente, é um emprego perdido, é uma criança nascendo, é alguém morrendo. E a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender a viver esse processo. E a gente tá numa época muito ruim de inteligência artificial, de fazer terapia com ChatGPT, de Ayorai. E essa semana, sem produzir conteúdo, essa semana me dando um respiro, essa semana pensando, me trouxe humanidade, me trouxe essa certeza de que nós precisamos estar bem para as coisas fluírem. E como eu não estava bem, eu não me obriguei a produzir, eu não me obriguei a criar, eu não me obriguei a passar por cima dos meus sentimentos. E poder fazer isso foi muito bom. Não reduzindo, né, toda a minha vida a isso, mas eu acho que uma das coisas que amadurecer me deu foi a possibilidade de racionalizar, de conseguir parar e pensar, ei, calma. É um desemprego, não é o fim do mundo. Ei, calma, é um término de relacionamento, não é o fim do mundo. Putz, eu tive câncer, sabe? Eu perdi o meu avô. Eu já vivi momentos difíceis, eu já vivi coisas dolorosas. Mas eu acho que eu tô lidando com essa fase difícil de uma forma muito mais leve do que eu lidei com as outras fases difíceis. Porque agora eu tenho Vitor e a Poena. Porque agora eu tenho uma família que saiu de mim. Eu tenho uma família que é alegre. Eu tenho um lar que é um lar saudável. Eu convivo diariamente com pessoas que me amam e que eu amo.
e que juntos somos uma família, e somos uma família porque escolhemos ser uma família, nós nos respeitamos. Então, quando eu paro pra pesar, e putz, minha vida profissional na merda, saúde na merda, financeiro na merda, mas eu ainda tô feliz, eu ainda tô com eles. Então, o que vale de lição, e é uma lição recente na minha vida, né, porque a Poena e o Vitor são recentes na minha vida, levando em consideração que eu fiz 26 anos, e que 3, 4 anos dentro de 26 anos é um tempo muito curto. Então, uma lição que eu trouxe recente, que eu tô podendo refletir aqui hoje com vocês, é essa: minha vida tá mais fácil porque eu tenho pessoas queridas e pessoas que eu amo. Então, estejam rodeados de pessoas queridas e de pessoas que vocês amem. Então, assim, estar rodeados de pessoas que te respeitem, de pessoas que te amem, faz com que os momentos difíceis da vida se tornem mais fáceis. E talvez você pense que, caramba, que merda, a batata começou a dar raiz, não dá mais pra comer. Mas se você colocar a batata na água, essa batata dá folha. E você pode pegar essa batata cheia de folha e colocar na sua sala e virar uma decoração linda. E aí talvez vocês não achem linda, mas eu acho. Se você achou a batata muito feia, talvez essa lição não tenha valido pra você. Mas pra mim valeu. Seja borboleta, seja batata, tudo é vida, tudo é mutável e eu também. O que é isso aí, Nicole, que você tá gravando?